A Bíblia de vocês comigo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 48 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 48 em diante. Vamos ler o 47 também, 47 em diante. Vamos ler um pouquinho mais hoje. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha lá para a irmã Tássia. Quem não achou, olha para a irmã Tássia. Quem não achou, olha para a irmã Tássia e fala assim, Escola Bíblica Dominical. Está esperando os irmãos ir no domingo, não está, irmã Tássia? Amém. Todos acharam? Diz assim, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para beijar. Jesus disse-lhe, Judas, com um beijo traíste o Filho do Homem? E vendo que estava com ele, que ainda sucedera, disseram, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém. Feche os seus olhos. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, ó Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela pode se tornar apenas um livro comum para aqueles que não buscam a presença do Senhor, para aqueles que não buscam a revelação profunda do Senhor. Mas nessa noite, Senhor, nós temos a convicção que a Tua palavra não é um livro comum. Ela é um alimento vivo, um pão vivo do céu, e nós sabemos que nós precisamos alimentar da Tua palavra, pois esse pão vivo, ele traz transformação em nossa vida, ele é capaz também de abrir os nossos olhos, ele é capaz de abrir o nosso entendimento, ele é capaz de transformar as nossas decisões, é capaz de transformar as nossas emoções e é capaz de nos fazer uma nova criatura todos os dias por intermédio da Tua Escritura, Pai. Por isso, nessa noite, nós clamamos a Ti, para que os nossos olhos possam ser descortinados, para que a Tua palavra possa ser revelada sobre a nossa vida, para que possamos sair daqui completamente edificados, ó Pai, através do poder da Tua palavra. É isso que te pedimos nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Amém? Tome seu assento, fique à vontade, você está na casa do seu papai querido, né? Fique à vontade na casa do Senhor, amém? Meus amados irmãos, quem aqui tem filhos? E quem aqui tem filhos? Faz assim com a mão bem alta. Quem aqui tem filhos até 10 anos de idade? Tem filhos até 10 anos de idade? Então, quando a gente tem um filho até 10 anos de idade, o filho, muitas vezes, ele toma algumas decisões, não é? Ele escolhe algumas coisas, ele escolhe fazer algumas coisas, ele escolhe querer comer algumas coisas, não comer outras coisas, não é assim? Não é, irmão Simone? O irmão Simone até riu, pode ver que o Heitor faz isso mesmo. Não, isso aí eu não vou comer, não. Isso aí eu vou. Aí o que não pode comer, ele quer comer, o que é para comer, ele não quer comer, aí quer subir num lugar que não é para subir, aí cai, machuca, chora, chama a mãe, não é assim? Só que interessante que as crianças, elas tomam muitas decisões que muitas das vezes traz malefícios para a vida deles. E sabe o que é interessante? Eles continuam tomando as mesmas decisões. Ah, não pode comer bala, comer muito doce, doce faz mal. Aí você dá um monte de doce para ele, ele come, faz mal para a saúde dele, amanhã ele quer mais doce. E não é pouco não, quer mais ainda, não é assim? Ah, não pode subir aí não, filho, você subir aí você vai cair. Ele sobe, cai. Não é assim, irmão Carlos? Assim, seus meninos foi assim? Aí sobe no muro, cai, machuca. Aí quando é no outro dia, está onde? Está em cima do pé de manga, né? Mais alto ainda. E assim vai tomando decisões que vai trazendo feridas, mas mesmo assim eles não têm coragem ou maturidade para trocar suas decisões. Não é assim? Quem aqui agora tem filhos até 20 anos de idade? Tem um homem ao máximo ali, né? Agora o homem ao máximo já... ele escolhe, tem algumas decisões que ele toma, que ele até às vezes arrepende, ele pensa se vai fazer aquilo ali ou não é, né? Assim, meu Márcio? Não, acho que eu vou fazer isso aqui de novo, acho que não. Mas às vezes acaba cometendo o mesmo erro de novo, não é assim, irmão? E agora quem tem filhos de até 30 anos?
Até 30 anos, já apareceu alguns. Agora os filhos de 30 anos, ele já vai pensando duas vezes, não é? Um erro que ele cometeu lá atrás, dificilmente ele comete, mas tem uns que comete ainda, não é assim? E agora quem tem filhos de mais de 30 anos, de 40? Tem de mais de 30 até 40? E os que já estão acima de 30 a 40 anos? Eles cometem os mesmos erros mais? Tem coisas que eles vê os outros fazendo que eles não querem fazer, não é? Por quê? Um homem ao máximo fez aquilo ali, não deu certo, eu não vou fazer não. Não é assim? E isso mostra o que é um nível de maturidade, não é? E agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos que estão aqui nessa noite. Quem aqui talvez tomou alguma decisão nos últimos dias que arrependeu da decisão? Não precisa levantar a mão, não. E quem aqui também tomou algumas decisões que talvez não arrependeu dessas decisões? E foi exatamente, é sobre isso que eu quero falar nessa noite, né? A gente vai entender um pouquinho sobre isso, que a gente precisa rever algumas decisões que a gente toma, que tem decisões que ela traz malefícios para nós, e muitas das vezes nós, com a idade ainda de 30, 40, 50, às vezes nós temos o comportamento da criança de 10 anos. Parece ser irônico isso, né? Mas é real. Às vezes tem pessoas que já têm um nível de maturidade, já era para estar com um nível de maturidade, ela já tem uma certa idade, mas ela ainda tem um comportamento de uma criança, e às vezes isso impede a gente de avançar, de crescer no reino de Deus, e nos impede de alcançar muitas coisas no reino de Deus. Então, a gente aqui, o texto que a gente leu, a gente vai ver que Jesus aqui já estava no jardim de Getsemane, Jesus já estava próximo de se entregar à morte, porque não foram eles que prenderam Jesus, foi Jesus que se entregou para ser morto. Né? E naquele dia, né, ali a história diz que os discípulos de Jesus estavam ali com ele. Né? 11 dos discípulos estavam ali, e um dos discípulos, que era Judas Iscariotes, ele estava junto com o sumo sacerdote, com alguns anciões, com a multidão, com o capitão do exército da guarda, com alguns soldados que estavam ali caminhando no Getsemane. Passou um filme ali na cabeça dos discípulos, porque os discípulos estavam prestes a ver Jesus sendo preso, eles não sabiam o que haveria de acontecer com Jesus, se Jesus ia ficar preso em uma prisão, ou se Jesus seria morto. Eles não tinham certeza do que iria acontecer com Jesus, mas imagino que ali passou um filme na cabeça dos discípulos. E Pedro, que era um dos mais velhos dos discípulos, mais experiente, que tinha um nível de maturidade maior do que os discípulos, imagino que ele começou a lembrar do período que eles estavam multiplicando pães e peixe, do período que eles estavam colocando a mão. Um, dois. Então ele ficou imaginando tudo aquilo que ele já tinha vivido de experiência com o Senhor. E ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha de experiência, que ele tinha vivido de experiência, criou expectativas maiores ainda na vida dele. Fico imaginando, se ele multiplicou 12 cestos de pães, ele tinha expectativa, irmã Tássia, agora multiplicar 24 cestos, 36 cestos. Então eles tinham expectativa de continuar crescendo. Afinal de contas, eles tinham a visão que Jesus também se tornaria um rei, que Jesus haveria de libertar eles como rei político, e ele se tornaria ali os braço direito de Jesus. Eles estariam ali governando. E quando eles percebem, então, que Jesus está sendo preso, vai acontecer uma grande decepção na vida dos discípulos. E Pedro, então, naquele momento, se sentiu completamente decepcionado. Né? E quando a decepção ela chega na nossa vida, ela nos faz tomar decisões de criança. Fala com o irmão que está do seu lado assim, quando a decepção chega, toma cuidado. E ela vai fazer você tomar decisões de criança. Vou dar um exemplo para vocês.
Já viu aquele casal? Tem um casal que às vezes ele vive a história de amor, né? Um casal que vive só coisas lindas, maravilhosas. Aí, de repente, vem um e faz alguma ação que decepciona o outro, não é assim? Aí, o que o outro faz? Xinga, reclama, dorme virado para o outro lado, fica o dia inteiro sem conversar com o outro, não é assim? Passa o dia inteiro, passa o dia inteiro sem conversar com o cônjuge. Aí quando chega no... Bate também, mano, vou falar com o Ramon. Aí quando chega no final do dia, aí faz o quê? Você me perdoa? Aí o outro fala, perdoa. Só que o que aconteceu? Perderam o dia inteiro. Não é assim? Então as decepções fazem a gente tomar decisões infantis, decisões de crianças, né? Só que o pior é que a criança ela toma algumas decisões erradas, mas o comportamento dela é diferente do adulto. Já viu quando você xinga uma criança? Quando você xinga uma criança, ela vai de bico para o lado, não vai? Mas não passa nem 5 minutos, ela já está ali de volta, brincando, rindo, não é? E o adulto? Xinga o adulto para você ver. Só a graça do Cordeiro, se você não pedir perdão, meu filho. E mesmo assim, tem vezes, se você pedir perdão ainda, demora uns dias para as coisas se ajustar, não é assim? E a gente faz o que? A gente passa perdendo tempo da nossa vida, a vida passa muito rápido. Né, irmão Carlos? Não dá para perder tempo, né, com ressentimento, com coisa. Não estou falando que você está vivendo isso não, tá, irmão? Pelo amor de Deus, misericórdia. Mas dando um exemplo, né, não dá tempo, a vida passa tão rápido que não dá tempo a gente perder tempo com ressentimento, com coisas bobas, com coisas simples. E tem casais que passam todos os dias brigando por coisas simples. Aí restaura a amizade, a aliança no final do dia, porque eu brinco quando o casal está namorando. Né? Quando eu estava namorando, se eu brigasse com a Paty quando eu estava namorando, eu ia embora para minha mãe, né? Ficava na minha mãe e ela ia na casa da mãe dela. A gente encontrava no outro dia, né, irmã Carla? Só que hoje não, se a gente brigar, eu tenho que ir para onde? Para minha casa. E ela vai para onde? Para minha casa também. Então, gente, vamos facilitar, né? Para a gente não perder tempo. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Pedro estava tão decepcionado que ele tomou uma decisão completamente errada na vida dele. E sabe qual é o pior? Ele tomou a decisão errada achando que estava certo. Falei igual uma determinada política aí agora, não falei? Não citar nome de política não, né? Falei igual a pessoa agora, né? Eu achei que estava certo, mas estava errado. Achei que estava errado, estava certo, né? Enfim, às vezes nós tomamos decisões achando que estamos certos, mas na verdade nós estamos... Quem aqui já tomou decisões achando que estava certo e estava errado? Já tomou? Eu já tomei um monte de decisões. Então, o que acontece? E isso aqui explica um pouquinho dessas decisões de Pedro, sabe por quê? Porque naquele período, Pedro ainda não tinha o Espírito Santo de Deus. Então, eu posso dizer que ainda tinha como se diz assim, tinha uma carta branca, né? Só que hoje não, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Olha para o irmão que está do seu lado. Ele tem o Espírito Santo de Deus. Fala com o irmão que está do seu lado. Você tem o Espírito Santo de Deus. Então nós temos o privilégio, quando nós formos tomar as decisões, o que nós podemos fazer? Pedir direção para o Senhor. Malco orou naquele momento, Pedro tomou decisão naquele momento, ele orou, ele consultou a Jesus, ele consultou o Espírito Santo que ele tinha que fazer? Não. A história diz que ele arrancou a espada da cintura e fez o quê? Cortou a orelha de Malco. Outra hora, outra oportunidade, eu quero pregar sobre Malco. Hoje vou dar só uma pinceladinha sobre Malco. Você vai ver o mal que ele fez tomando uma decisão através de uma decepção, através de uma frustração. Quem aqui conhece Malco? Já ouviu falar da história de Malco? Tem alguém aqui que já ouviu falar da história de Malco? Não? Malco, quando a gente vai pesquisar a história, ele era servo do sumo sacerdote. Né? O que é isso, o servo do sumo sacerdote? Ele era uma pessoa que estava sendo preparada para ser o próximo sumo sacerdote. Lembra que no início, quando a gente estava orando, a gente falou que o sumo sacerdote, ele era a única pessoa que tinha o privilégio de entrar uma vez por ano no Santo do Santo. Somente o sumo sacerdote
durante uma vez por ano, é igual o pastor treina Muay Thai, uma vez por ano. Cadê o pastor? Ele está lá em cima, né? O pastor é igual o sumo sacerdote. Ele treina Muay Thai uma vez por ano. Ele vem uma vez, depois volta só ano que vem. Taça também, uma vez por ano, né, Taça? Treina uma vez, depois volta só ano que vem, né? Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha a oportunidade de entrar no Santo do Santo para falar com Deus acerca do povo. Então, olha o que ele estava fazendo. Ele estava cortando, tirando o sonho e a oportunidade que Deus estava dando a uma pessoa de entrar no Santo do Santo uma vez por ano. Olha como que isso é profundo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem hora que eu falo por parábolas, né? Você já parou para perceber que tem decisões que nós tomamos na nossa vida, que a gente faz o nosso cônjuge, o nosso filho, os nossos amigos ficarem sem entrar na presença de Deus. É pesado isso, não é? Parou para pensar? Não estou falando que acontece isso lá não, tá, irmã Tássia? Chega uma pessoa lá na escola, aí ela fala alguma coisa, só que você está decepcionado com alguma situação. Aí você vai e responde uma pessoa com uma determinada forma. Aí a pessoa fala assim, uai, Tássia não é da igreja? Aí faz o quê? Você blinda a pessoa é impedida, sem você saber, você impede ela de entrar na presença do Senhor. A pessoa chega lá no meu trabalho, aí, às vezes eu tratar a pessoa de forma cordial, só que naquele dia eu não estou muito legal, o que acontece, nós somos seres humanos, aí eu vou e não trato legal aquela pessoa. A pessoa fala que, uai, mas aquele ali não é pastor lá da igreja, lá do Bandeirante? Uai, se o pastor está tratando as pessoas assim, imagina os membros que vai lá, não é assim? E a gente faz o que? Impede as pessoas de ter acesso à presença do Senhor. E os nossos filhos, já parou para pensar os filhos? Por que às vezes os filhos não vêm até a igreja? Por que às vezes os filhos não vêm para o encontro de homem ao máximo, Pedro? Não vêm para o encontro das mulheres, é mulheres de sucesso que chamam? Mulheres de quê? Qual que é o das mulheres é o quê que chama? Café com Cristo, né? É para eu pensar que às vezes as filhas não vêm para o café com Cristo, é por causa da forma das decisões que nós tomamos dentro de casa. Aí, às vezes a filha olha para a mãe e fala, uai, que isso? Minha mãe vai no café com Cristo toda terça-feira. Uai, e ela age dessa forma, eu vou fazer o que lá? Né? Isso é muito pesado. Eu não estou aqui para julgar ninguém de forma nenhuma. Mas uma coisa que Deus falou no meu coração esses dias, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com aquilo que a gente, com a forma que a gente se porta, com a forma que a gente toma decisões, com as nossas escolhas, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente fala, né, que isso traz um impacto muito grande na vida das pessoas. E às vezes nós deveríamos sermos os apóstolos, queríamos conduzir as pessoas até Cristo, queríamos conduzir as pessoas até a igreja, queríamos conduzirmos as pessoas até a presença do Pai, nós fazemos com que as pessoas se afastem da presença do Senhor. E às vezes com um comportamento simples. Às vezes a irmã é casada, um exemplo, né? Casada e o marido, ela é convertida, o marido não. Às vezes o marido ainda não veio porque ele não viu, ele viu você ainda como Pedro agindo na situação de Malco, dentro da sua casa. Como que você trata os filhos? É claro que de vez em quando tem que dar uma bronca nos filhos mesmo, não tem jeito, né? Mas você é aquela mãe que a gente sempre brinca, que é aquela mãe vingativa, que toda hora pega o filho e dá uma sova boa nele. Pai, como que os filhos, como que eles veem você, como que a esposa vê você como um marido que não deixa passar nada? Ou você é aquele pai que às vezes tem que sentar, às vezes igual eu sempre brinco, às vezes eu tenho problema de coluna, né? Aí tem dia que eu chego lá na mãe, aí o Antônio, meu sobrinho, fala assim, ô Tidé, vamos brincar? E a coluna naquele dia não está legal, entendeu? Eu falo, vamos brincar, né? Fazer o quê? Quer brincar? Aí tem que sentar lá no chão com ele, irmão Carlos, e brincar de carrinho. Aí tem que andar de caminhão, ele vai contando as histórias, eu tenho que contar a história junto com ele. E nós vivendo vida de criança, tem que ser assim, né? Ou seja, às vezes a gente tem que fazer essas coisas. Por quê? Porque a nossa família, ela olha para a gente e ali ela vai ver um testemunho e fala, não, eu preciso viver isso aí na minha vida. Quando você chega em casa, né? Na rua você está sorrindo para todo mundo. E quando chega em casa? Chega em casa com a cara feia, dando uma resposta em todo mundo. Aí o pastor hoje está querendo
dar cajadada na turma, né? Não é não, mas quero dizer que às vezes Deus precisa tratar algumas coisas na nossa vida. Como que os seus filhos vê você? Como uma mãe alegre, como um pai alegre, ou como aquela pessoa brava, né? Todo mundo acha que eu sou bravo, né? Não sei por que não, mas todo mundo acha que eu sou bravo. Não acha? Todo mundo acha que eu sou bravo? Tá, só que eu sou bravo? Sou bravo. Então, gente, às vezes tem gente que... Como que os nossos filhos veem a gente? Né? Como que os filhos... Isso aí é uma ponte que a gente vai trazer um acesso para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, até a Deus, ou também uma ponte que vai cortar o acesso. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento muito grande. Eu lembro um dia que eu fui num churrasco com os meus cunhados, né? E ali eu cheguei lá no churrasco, estava todo mundo bebendo, eles tudo embriagando, o irmão Carlos enchendo o direito deles, né? Quem sou eu para julgar? Cada um faz o que quer da vida, né? Aí eles bebendo, para eles ficarem felizes, né? E de repente eles me perguntaram assim: você não bebe, não? Aí eles falaram assim: bebe um golinho aí. Eu falei: não, beber para quê? Ah, é bom, porque fica um pouquinho alegre. Não preciso de bebida ficar alegre, não, eu já sou alegre. Ele falou assim: um dia eu quero ser igual a você. Eu falei: não, você não precisa ser igual eu, não, você precisa ser igual a Jesus. Igual eu, você está enrolado, eu sou falho também, sou pecador, vai ser igual a mim, você tem que ser igual a Jesus, né? Então, eu quero dizer que, às vezes, nos lugares que a gente vai, a gente tem oportunidade de dar acesso às pessoas. Né? O que eu quero dizer com isso? Como que as pessoas veem você quando você vai no churrasco da família? Quando você vai no churrasco da família, eles veem você como uma pessoa alegre ou como uma pessoa triste? Sabe por que lá no passado muitas pessoas não queriam ser cristão? Na verdade, antigamente eles falavam crente, né? Sabe por que lá no passado muita gente não queria ser crente? Como que você lembrava dos crentes do passado, irmã Carla? Para pensar, não precisa responder, não. A irmã Tassa, como que você lembrava deles, irmã Tassa? Irmão Carlos, sabe como é que eu lembrava deles? Eu lembrava dos irmãos de terno, naquele calor escaldante, irmãozinho suando, coitado, andando de bicicleta, aí a calça às vezes agarrava na bicicleta, as irmãs caçaia grandona assim, nada contra, pode andar assim tranquilo, irmão. Estou falando assim, é o reflexo que eu lembrava, né? Aí as irmãs sentavam de lado assim na bicicleta, né? Porque não tinha jeito de sentar de coisa. A irmã até riu, não era assim? Sentava de lado na bicicleta, caduzia o vestido, né? E todo mundo com a cara fechada mesmo, assim, ó. Não sorria para nada. Falava: eu quero isso aí para a minha vida, não. Misericórdia. Primeiro, eu não gostava de terno na época. Tem que andar de terno. Depois, tem que andar com a cara feia. Não dá para mim, não. Não quero isso aí para a minha vida, não. E, às vezes, as pessoas olham para a gente e elas fazem uma leitura da gente. Qual que é a leitura que as pessoas estão fazendo da gente? É legal ser filho de Deus ou é meio maçante, é meio estranho, não é legal? Então, a gente precisa parar para pensar isso, porque as nossas decisões, as nossas escolhas influenciam na nossa vida, mas influenciam na vida das pessoas também. E sabe o que é interessante? Que, às vezes, nós estamos tomando decisões na nossa vida que está nos prejudicando, está prejudicando a nossa casa, e a gente ainda permanece tendo o mesmo comportamento, as mesmas decisões, as mesmas escolhas. E Deus nos chama, então, para a gente subir um degrau de maturidade, um degrau de sabedoria. E nessa noite, não sou eu que tenho que chegar na irmã Simone e falar: irmã Simone, você tem que mudar isso, tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aquilo outro. Não. Você hoje tem acesso ao Pai. Você tem a oportunidade de chegar diante do Pai. O irmão Carlos tem a oportunidade de chegar diante do Pai. Eu tenho a oportunidade de chegar diante do Pai. Então é mais fácil a gente chegar diante de Deus e falar: Deus, traga diante dos meus olhos aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso abrir mão, aquilo que eu preciso acrescentar na minha vida, para que eu possa me tornar mais parecido com Jesus. Né? E isso vai fazer a gente ter um upgrade espiritual, que a gente brinca, né? Isso vai fazer a gente ter elevar um nível espiritual na nossa vida. E às vezes a gente fica esperando alguém chegar para falar. Às vezes Deus vai usar alguém para falar conosco. Mas às vezes a gente também precisa entender que hoje nós temos o livre acesso ao Pai, para chegar com o Pai, para tratar sobre assuntos assim com Deus. Né? Às vezes a gente entra para se relacionar com Deus apenas de forma religiosa. Às vezes a gente faz uma oração decorada, né? Mas Deus, Ele quer que a gente abra o nosso coração e fale sobre tudo para Ele.
Não precisa me responder, não. Quais são os últimos assuntos que você tem tido com o pai? Você tem falado com o pai sobre o seu dia? Vamos pegar a irmã Tássia de exemplo de novo. Quando você chega em casa, às vezes você conta sua vida para o Ramon. Não conta, Tássia? O dia hoje foi assim, lá na escola foi assim. Aí o Ramon fala assim, lá na Tequiar também foi assim. Não é assim? Será que a gente tem esse mesmo diálogo com Deus? Para pensar, irmã Simone, às vezes você tem esse mesmo diálogo com Deus. O dia hoje foi assim, o trabalho foi assim. E às vezes a gente só conversa com Deus de forma religiosa. Lá na escola, né, irmã Cássia? Lá na escola tem um abençoado lá hoje, né? E às vezes Deus quer que... Não é só pedido, não. Às vezes Deus quer ouvir da nossa boca. A gente fala coisas que a gente falaria com o nosso marido, com os nossos filhos. Né? Sorrir. Qual foi a última vez que você sorriu? Tem gente que vai falar assim, eu faço isso com Deus. Eu estou falando algo que eu faço. Qual foi o último dia que você deu umas gargalhadas na presença de Deus? Esse pastor está ficando doido, né? Mas é isso, Deus ele quer que a gente viva uma vida simples com Ele. E quando a gente começa a ter uma vida simples com Deus, uma vida no cotidiano, aí a gente começa então a ter liberdade para perguntar algumas coisas para Deus. Por exemplo, a irmã... Eita glória, hein? Vamos pegar de exemplo, eu gosto de pegar os irmãos de exemplos. Os irmãos da nosso pastor fica pegando todo mundo de exemplo, né? Para interagir com os irmãos. A irmã Gisele, às vezes, quando vai tomar algumas decisões, você não pergunta para o Vandir, irmã Gisele, o que você acha disso aqui? Né? E quantas vezes que a gente faz isso para Deus? Né? Quantas vezes? Qual foi a última vez que você perguntou coisas simples para Deus? Principalmente quando vai comprar aquela roupa, irmã. Deus, posso comprar essa roupa aqui? Irmão Carlos, aquele sapato, pai, posso comprar aquele sapato, aquele carro? Né? Então, Deus quer que a gente viva coisas simples. E quando a gente começar a viver essas coisas simples, sabe o que vai acontecer? O nosso nível de maturidade, sabedoria, vai crescendo. E quando a gente tiver que tomar algumas decisões, a gente então começa a fazer o quê? Tomar as decisões em cima da sabedoria que a gente está adquirindo através do relacionamento que nós estamos tendo com Deus. Para finalizar, olha que coisa interessante isso. Já viu quando você começa a ter uma amizade com uma pessoa que tem um nível de sabedoria maior do que o seu? Quem é que já teve um dia uma amizade com alguém que tem um nível de sabedoria maior do que o seu? Alguém que já teve? Ninguém não? Só eu? Aí você já percebeu que com o tempo você vai relacionando com aquela pessoa, não vai? E você já percebeu que você começa a falar igual àquela pessoa? Você começa a ter uma visão parecida com aquela pessoa? Você começa a ter um entendimento, um discernimento das coisas igual àquela pessoa? Quem é que já parou para perceber isso? Deus ele tem um nível de sabedoria maior do que nós? Sim ou não? Deus tem mais sabedoria do que nós, sim ou não? Então, se nós relacionarmos com o Senhor, nosso nível de sabedoria começa a se assemelhar com o de quem? De Deus. Entendeu? Então, esse é o segredo para a gente evitar alguns conflitos, algumas decisões que vai nos trazer danos. Né? Então, é essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Que nós possamos, então, nos relacionarmos com o Senhor, para que nós possamos aumentar o nosso nível de maturidade e sabedoria, para que nós possamos evitarmos, tomarmos decisões erradas. Amém? Só para fechar, eu quero contar uma decisão errada que eu tomei. Esses dias os meninos estavam até rindo de mim. O homem máximo ali era um que estava rindo, né, homem máximo? Eu falei com eles que quando... Quem aqui já ouviu falar da moeda que chama Bitcoin? Alguém já ouviu falar do Bitcoin? A irmã, pelo jeito, eu acho que não aguenta nem ouvir falar mais de Bitcoin mais, né? Não aguenta mais falar... E fala o dia inteiro, irmã? Bitcoin? Eu lembro quando começaram a falar dessa moeda, na época ela valia R$700. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que eu vou comprar 10 moedas dessas na época. Eu falei, acho que eu vou comprar umas 10 moedas. Eu não sei se essa moeda aí vai vingar ou não. Ela tá chegando aí agora de pouco, está começando a falar de pouco. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei assim, você sabe de uma coisa? Eu compro esse treinado, isso aí depois é furada. Eu vou comprar isso aí, eu vou perder dinheiro com isso aí. Aí não comprei não, irmão Carlos. Sabe o que aconteceu? Hoje a moeda está valendo uns 400 mil aproximadamente hoje, não é mais ou menos isso? Caiu o preço ou subiu? Está valendo quanto hoje? Vamos arredondar para 300 mil. Se eu tivesse comprado 10, os 7 mil teria transformado em quantos? 2 milhões de reais. Ô, arrependimento, né?
Mas fazer o quê? Faz parte, né? Então é isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Para a gente não tomar decisões erradas ou deixar de tomar decisões erradas e lá na frente a gente arrepender, mas é tarde, né? Eu já vi muitos casais que se separaram e hoje falou arrependimento, mas agora já era, já é tarde. Aí o outro já casou com outro, já casou com outro, já construiu família com outro, não dá para voltar atrás mais. Ou arrependimento de ter saído do serviço, agora já era, já tem outra pessoa, já está em outro lugar, já, enfim. Né? Então a gente precisa ter esse relacionamento com o Senhor para a gente tomar as decisões corretas na nossa vida. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Querido Deus, querido Pai, graças te damos nessa noite. Nós sabemos que somos pequeninos, nós sabemos que somos homens, que somos falhos, que nós não conhecemos nenhum palmo na nossa frente, nós não temos a dimensão do que há de acontecer no dia de amanhã. Mas o Senhor, que é o nosso Pai, nosso paizinho, nosso amigo, que quer trazer sobre nossas vidas revelações de algo profundos daquilo que nós não entendemos, daquilo que nós não podemos enxergar lá no futuro, mas o Senhor quer trazer como revelação em nossa vida. Por isso eu te peço que o Senhor nos ensine a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento onde nós possamos falarmos com o Senhor de forma clara, de forma aberta, também possamos ter um discernimento de entender e compreender a voz do Senhor, discernir a vontade do Senhor, para que possamos tomar decisões acertadas em nossa vida, para que as decisões que nós tomarmos, ó Senhor, que elas não venham nos impedirmos de avançar no Seu reino, e muito menos impedir pessoas, ó Pai, de chegar na presença do Senhor, que as decisões que elas possam ser pautadas na sabedoria que não vem do homem, mas uma sabedoria que vem do céu, para que possamos experimentar todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para a nossa vida, e além disso, Senhor, para que essa bênção possa se estender na vida das pessoas que estão à nossa volta, e principalmente, que ela possa ser um acesso para a vida dessas pessoas, para que essas pessoas possam chegar até o Senhor e ter a vida delas completamente transformadas. Nós te glorificamos nessa noite, Pai, pois nós sabemos que o Senhor é um Pai maravilhoso, que o Senhor é um Pai bondoso e que está sempre, Senhor, disponível para cuidar de nós e nos dar direção. Então, cuida das nossas vidas, ó Pai, e nos dê, Senhor, discernimento, maturidade, crescimento, para que possamos avançarmos em fé no Teu reino e continuarmos progredindo, avançando, para alcançarmos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. É isso que te pedimos nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Amém? Meus amados irmãos, vocês que são gratos, eu acredito que todos que estão aqui são gratos